aí, cartoleiras e cartoleiros, tudo bem com vocês? Cheguei com a escalação para a 13ª rodada do Cartola. E a última rodada foi caótica, eu fiz apenas 54 pontos. O gol que o Criciúma marcou no São Paulo no finalzinho do jogo me prejudicou bastante. Estava com dois defensores, com os dois zagueiros do São Paulo. Tinha o técnico também e meu capitão foi o Caleri, que nada fez no jogo, então a pontuação ficou bem abaixo do esperado. Porém, o importante é a minha pontuação geral. O Olá Firmino já passou dos 900 pontos, eu estou agora com 924 pontos, uma excelente pontuação para a temporada. E vocês? Mas é isso, Faz parte do game. Rodadas boas, rodadas ruins, e bora focar na 13ª rodada. O mercado fecha um pouco mais tarde, às 6h29 da noite, antes de dois jogos, que são as únicas duas partidas de sábado, Vasco e Botafogo, e também Cuiabá e Red Bull Bragantino. Me conta aí nos comentários se você vai escalar algum jogador desses dois confrontos. E no De Olho Nele para a 13ª rodada, a dica é um meio-campista menos visado, porém bem interessante para a rodada, que é o Cristaldo, meia do Grêmio, que joga diante do Fluminense. O Fluminense é o último colocado, já sofreu 20 gols no Campeonato Brasileiro. Na última rodada, o Cristaldo fez mais de 12 pontos com uma assistência e ele é o cobrador de pênaltis pelo Grêmio. E aí, vai escalar? Aquela correria com rodada no meio de semana, final de semana, então o vídeo fica um pouco mais rápido, mais dinâmico. Porém, o importante é você se inscrever aqui no nosso canal do Cartola para não perder nenhum conteúdo da temporada, nenhum conteúdo durante as rodadas. Os meus vídeos, os vídeos do Caioba, do Dandan, tem o programa do Alê com o Beto Veloso, as nossas lives, enfim, tem muito conteúdo, então se inscreva aqui no nosso canal. Começamos a nossa escalação da 13ª rodada pelo goleiro escolhido. Irei manter aqui na minha escalação o Everton, goleiro do Palmeiras, que tem um clássico diante do Corinthians. O Corinthians é um time que não costuma marcar muitos gols fora de casa, mas clássico é clássico. Porém, na última rodada eu fui com o Everton, ele levou 3 gols no jogo diante do Fortaleza, então vou deixá-lo aqui no meu time para recuperar as cartoletas que eu perdi na última rodada, mas também com esse potencial aí de um possível SG e quem sabe de algumas defesas. A média do Everton aqui no Cartola é de 5,21 e ele já conquistou 37 defesas em 12 jogos. É uma rodada que eu considero super difícil na escalação, principalmente aqui na defesa, então eu optei por dois zagueiros que eu considero boas opções visando desarmes. O primeiro deles é o Arboleda do São Paulo, que enfrenta em casa o Bahia. O Bahia é um time super ofensivo, sendo assim eu não vejo o São Paulo tão refém do saldo, mas sim que o Arboleda possa ter um bom desempenho em desarmes, já que o Bahia é um time que ataca bastante. A média do Arboleda é de 4,06. Na última rodada ele negativou, uma ótima opção visando valorização também. Em 10 jogos, 1 gol marcado, 3 SGs e 14 desarmes. Também optei pelo Robert Renan, zagueiro do Internacional, que enfrenta o Criciúma lá em Criciúma. O Robert Renan vem de pontuações regulares nos últimos 3 jogos, 5,70, 8,80 e 2,70. Sendo assim, não vejo ele também tão refém do SG na rodada, mas também como uma opção interessante para desarmes. E eu fecho a minha defesa com os dois laterais escalados. O primeiro deles será o Piquerez do Palmeiras. Já mencionei que é um clássico diante do Corinthians, porém o Piquerez é aquele lateral da segurança, sempre muito regular. A média dele aqui no Cartola é de 6,98. Em 11 jogos já marcou 2 gols, conquistou 5 SGs, 16 desarmes, 3 finalizações defendidas e 12 para fora. Um lateral também muito ofensivo. E eu fecho aí a minha defesa com o Ayrton Lucas do Flamengo. Fiquei um pouco em dúvida entre ele ou o William do Cruzeiro, pela grande fase que o William tá vivendo. Porém, acabei optando pelo Ayrton Lucas pelo fator casa, já que o Flamengo joga em casa e recebe o Cruzeiro. Outro ponto interessante é os pontos cedidos pelo Cruzeiro para os laterais esquerdos. Nos últimos jogos, o Luciano Juba deu uma assistência, o Vitor Luiz fez mais de 12 pontos, assim como o Wellington, lateral esquerdo do São Paulo. Ou seja, o Ayrton Lucas tem tudo também para garantir uma boa pontuação nesse jogo. E aqui no meio-campo eu gosto de 5 opções para a rodada, porém tenho disponível apenas 3 vagas no meu time.
E eu começo pelo Rafael Veiga do Palmeiras, que enfrenta o Corinthians, o clássico paulista. Rafael Veiga é sempre uma boa opção, gosto bastante de escalar ele nos jogos em casa, ele vem em uma crescente, finalizando mais nas últimas partidas. Nos últimos 3 jogos ele fez 14.30, 9.90 e 4.10, sendo que na última rodada ele começou no banco no jogo diante do Fortaleza e ainda assim fez mais de 4 pontos. A média dele aqui no Cartola é de 4.58, em 11 jogos já marcou um gol e deu uma assistência. Eu optei pelo Cristaldo do Grêmio para ser o meu segundo meia para a rodada. O Grêmio joga diante do Fluminense. O Fluminense é o último colocado do Campeonato Brasileiro. Considero o Cristaldo o nome mais alternativo para a rodada, porém bem interessante e com potencial. Fez mais de 12 pontos no último jogo com uma assistência no jogo diante do Atlético Goianiense e a média dele é de 4.80. Além disso, ele tem o pênalti, que sempre é um grande diferencial. Fecho o meu meio-campo com a regularidade do Mateuzinho nos jogos em casa. É impressionante o desempenho que ele tem como mandante. O Vitória recebe o Atlético Paranaense. Nos últimos jogos em casa ele fez 16.50 contra o Atlético Mineiro, 7.50 diante do Internacional, 8.40 contra o São Paulo. Enfim, sempre é muito participativo, é uma boa opção para a rodada, além de ser super irregular. Em 11 jogos já marcou 2 gols e deu 3 assistências e cobra algumas bolas paradas, que sempre é um grande diferencial. E a parte mais importante da escalação, definir o ataque para a 13ª rodada. Escalei 2 atacantes mais visados e um atacante que vive grande fase e é um nome um pouco mais alternativo para a rodada. O primeiro deles é o Hulk, atacante do Atlético Mineiro, que joga em casa e recebe o Atlético Goianiense. O jogo será às 11 de domingo. Na última rodada, o Hulk fez mais de 11 pontos com uma assistência e sempre é uma ótima opção. A gente sabe do potencial do Hulk, tem uma média de 5.21, já marcou um gol e tem 3 assistências no campeonato. Eu optei pelo Pedro do Flamengo para ser o meu segundo atacante para a rodada. O Pedro está vivendo grande fase, fez um gol na última rodada e ele já marcou 5 gols e deu 4 assistências em 12 jogos, uma ótima fase. O Flamengo recebe em casa o Cruzeiro e o Pedro, até este momento, é o atacante mais escalado para a rodada. Por fim, fecho meu ataque com o Estevão do Palmeiras, que está jogando muito, um clássico diante do Corinthians, como eu já mencionei. Em 12 jogos, o Estevão já marcou 3 gols e deu 2 assistências, tem uma média de 6.35, é um atacante super acessível, custa 5.99 e o jogo será na segunda-feira. De técnico, Milito do Atlético Mineiro. No banco de reservas eu fiz o hack do goleiro, coloquei o Cássio de titular e no banco Everton do Palmeiras, na zaga Alan Franco do São Paulo, lateral com Matheus Alexandre do Cuiabá, meio campo William Oliveira do Vitória e no ataque Cadu do Atlético Mineiro. Mais uma vez é um time super acessível no valor de 119 cartoletas. Fiz o hack do goleiro Cássio titular e no banco Everton, na zaga Robert Renan do Inter e Arboleda do São Paulo, fecha a defesa com Piquerez do Palmeiras e Ayrton Lucas do Flamengo. Meio campo com Rafael Veiga do Palmeiras, Cristaldo do Grêmio e Mateuzinho do Vitória. No ataque, Hulk do Atlético Mineiro, Pedro do Flamengo e Estevão do Palmeiras. De técnico, Milito do Atlético Mineiro. E eu optei pelo Hulk para ser o meu capitão para a 13ª rodada. Agora me conta o que você achou da minha escalação e quem vai ser o seu capitão. Lembrando, é claro, que é uma escalação prévia, eu sempre compartilho com vocês o meu time final e atualizado para a rodada. Gosto de algumas outras opções, como no meio-campo do Alan Patrick do Internacional, Lucas Moura do São Paulo também é um nome bem interessante. E no ataque tem a opção do Paulinho, do Atlético Mineiro, ou do Verratti do Vasco, que é um nome que eu considero bem alternativo para a rodada, porém com bastante potencial. Então é isso, obrigada pela companhia em mais um vídeo aqui no canal do Cartola. Desejo uma ótima rodada e, é claro, com uma super micada. Um beijo, tchau, tchau!